Obrigado, hein, Lore? É mesmo, né? Fala para ele diminuir. Fala para ele diminuir o som. Alô? Bom. Então, repetindo, muito bom dia a todos. Não só aqueles que estão aqui em corpo físico, mas também aqueles que nos assistem pela internet. Para mais um domingo em que nós estaremos aprendendo uns com os outros, com as informações que aqui serão dadas. Saibamos todos que o aprendizado é para todos, não só aquele que fala, aquele que está aqui presente, mas também para todos aqui que estão ouvindo, porque também no final da palestra sempre a gente abre para que haja questionamento, para que as pessoas colaborem, perguntem mesmo para o expositor dúvidas que ficaram durante a palestra e mesmo coloquem um toque pessoal daquilo que para ele ou para ela foi importante. Isso é muito importante para todos nós, porque nós não aprendemos só com o que é dito, nós aprendemos também com o que questionamos. Então é importante participar, questionar, perguntar mesmo, ir dentro do coração para saber se aquilo que entendeu é aquilo que realmente foi passado. Porque o filtro do conhecimento ele só se dá no momento em que a gente raciocina. O conhecimento, ele acontece com raciocínio, não é só com o ouvido, não. A gente ouve, mas se não raciocinar, vai embora. A gente também tem que participar, né? Começar a conhecer, entender aquilo que está sendo passado e usar o nosso próprio critério interior para pôr isso para fora. E é isso que é interessante para todos nós. Afinal de contas, a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Todos nós estamos conhecendo enquanto encarnados, mesmo desencarnados, não é mesmo? Então vamos agora nos preparando, levando para o alto o nosso pensamento mais puro, fechando nossos olhos. Agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui presentes, para o aprendizado, para essa troca maravilhosa, para que possamos usar o conhecimento aqui aprendido na nossa vida diária. Possamos, Pai, ser exemplos vivos do seu amor. Que o conhecimento, que a sua glória, que o seu amor possa ser exemplificado pela nossa atitude diária. Possamos, Pai, ser dignos do seu amor através da nossa própria autodescoberta. E que possamos ser exemplos não só para nós mesmos, mas para todos aqueles que convivem com nós no nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas, na família, na fila do mercado, em qualquer lugar que estejamos, sejamos filhos de Deus, com atitudes, pensamentos, sentimentos nobres. E pedimos licença, Pai, para iniciar os trabalhos desta manhã, que assim seja. A palestra de hoje vai ser, eu não peguei lá, qual é o tema? Hoje seria então resistência ao mal. Bom dia, boa noite. Eu estou acostumada a fazer palestra à noite, né? Bom dia a todos, os que estão aqui e aqueles também que nos assistem pela internet, bom dia. A palestra de hoje é do livro Atitudes Renovadas, do Divaldo. A autora espiritual é Joana de Ângeles. Hoje o texto vai nos falar sobre aquilo que Jesus nos disse para que não resistíssemos ao mal. Em que sentido será que Jesus nos disse isso, né? Para que não resistíssemos ao mal. Fica meio estranho, né? A gente ouvir isso. Não resistir ao mal, então quer dizer, a gente deve se entregar e aceitar todo o mal sem fazer nada? Não foi bem nesse sentido que Jesus quis dizer. O sentido que Jesus quis dar a essas palavras foi no sentido de que nós não devemos resistir ao mal combatendo o mal com o mal. Nós não devemos agir com aquele que nos faz mal da mesma maneira. Nós não devemos revidar também com o mal, e sim pagar o mal com o bem. Porque se nós pagamos uma violência com outra violência, se nós revidamos uma violência, nós geramos mais violência. Com certeza, se você recebe uma agressão, você reage a essa agressão com agressão, o outro também vai reagir novamente com agressão e isso não vai ter fim. Enquanto se você reagir com o bem, provavelmente o outro vai parar, vai pensar
naquilo que ele está fazendo. E não deixa de ser também, de certa forma, uma maneira de você estar fazendo caridade com o outro, né? Você pagando o mal que te fazem com o bem, você pode estar educando a outra pessoa, mostrando para ele uma maneira de agir melhor e também sendo caridoso com ele. Porque você não vai, porque muitas vezes o outro, numa situação às vezes em que ele nos faz o mal, nós também não sabemos o que o está levando a praticar o mal. E nessa situação, muitas vezes você está sendo caridoso com essa outra pessoa. Aí tem um episódio, no episódio da prisão de Jesus, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Não resistais ao mal, disse Jesus, mas se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Jesus não se preceituou, mas exemplificou a não resistência ao mal. Nessa passagem, mas também diante de Pilatos e em todo o seu calvário, na hora extrema, rogou ao Pai por toda a humanidade que não sabe o que faz, ainda hoje. O Divino Mestre sabe que a resistência ao mal estimula o seu crescimento. É como jogar gasolina no incêndio. Exatamente, foi o que Jesus fez na hora em que ele sofreu uma agressão, na hora em que ele foi agredido durante todo o seu calvário. Em nenhum momento ele revidou, em nenhum momento ele permitiu mesmo que seus discípulos revidassem. E ele orava e pedia ao Pai por aqueles que estavam causando mal a ele. Esse acho que é o exemplo maior que nós temos, né, de pagar o mal com o bem. Bom, no livro, existe um livro do Leon Tolstói que chama No Reino de Deus, O Reino de Deus está em Vós. E nesse livro, eu estava dando uma olhadinha, pesquisando para poder fazer a palestra, e eu achei isso aqui bastante interessante. E ele deixa isso bem claro, muito claro. Perguntam a ele, a Tolstói, de onde foi tirada a expressão não resistência ao mal? Ele diz, da frase não resistais ao homem mau, que está em Mateus. O que exprime essa expressão? Exprime uma alta virtude cristã ensinada pelo Cristo. Devemos aceitar a expressão da não resistência em seu sentido amplo, ou seja, que ela significa que não devemos opor qualquer resistência ao mal? Não, ela deve ser compreendida no sentido exato do mandamento do Cristo, isto é, não pagar o mal com o mal. É preciso resistir ao mal com todos os meios justos, mas não por meio do mal. De onde se deduz que o Cristo tenha ordenado a não resistência ao mal? Das palavras que ele pronunciou a esse respeito. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, não te oporás ao malvado, assim, se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E se alguém quer brigar contigo e tirar-te o mando, deixa-lhe também a veste. A possibilidade de cortar o mal pela raiz em nosso próprio coração, assim como de nossos semelhantes. Essa doutrina reprova o que perpetua e multiplica o mal no mundo. Aquele que ataca seu próximo ou que o ofende provoca sentimentos de ódio, origem de todo o mal. Ofender ao próximo porque ele nos ofendeu, com o propósito de repelir o mal, é reprovar uma má ação, é despertar ou pelo menos libertar, encorajar o demônio que pretendemos repelir. A mentira não pode ser purificada pela mentira e o mal não pode ser vencido com o mal. Se nós, o que ele diz aqui é o seguinte, o que eu já disse no começo, nós não podemos, se uma pessoa nos mente, se uma pessoa nos faz mal e nós revidamos com o mal, nós só vamos acrescentar mais lenha à fogueira. Não é isso que nós vamos fazer? Além do que, nós vamos também acarretar ainda mais débitos para nós
em relação aos atos que nós praticamos. Então, a outra, ou aquele que está praticando o mal, ele é responsável pelos atos dele, e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu aceito o mal que ele me faz, é que às vezes também a gente aceita aquilo que o outro está fazendo contra a gente. E por isso será que muitas vezes nós aceitamos, né, e até revidamos esse mal que nos fazem de uma maneira assim tão impetuosa, tão... Porque nós nos sentimos agredidos. Como ainda somos seres muito falhos, né, nós não somos capazes de perceber que o outro às vezes tem problemas, que o outro às vezes está sendo usado, que o outro às vezes é uma pessoa necessitada de carinho, de atenção. Porque muitas vezes existem situações, eu mesmo já passei por situações assim, em que se você, alguém te trata mal, alguém te faz alguma coisa ruim, e você não revide o que essa pessoa está te fazendo, essa pessoa vai perceber que você está agindo de maneira diferente. A pessoa vai parar para pensar, muitas vezes vai parar para pensar sim no que ela está fazendo. E muitas vezes depois a pessoa até vai te pedir desculpa do que ela fez. Porque ela vai perceber que ela está fazendo algo que não devia ter feito. Ou às vezes no momento, nós também praticamos aos próximos, dos quais a gente vai se arrepender. Quando que o nosso próximo não fizemos coisas ruins para o nosso irmão, somos só nós, só nós somos agredidos, nós não agredimos ninguém. E quantas vezes será que nós também não agredimos alguém? E quantas vezes será que esse outro complacente, não foi generoso a ponto de não revidar aquilo que nós fizemos? E só que às vezes a gente não percebe, né? E só quando o outro, ou uma outra pessoa vem e pratica um ato contra a gente vai perceber que está sendo agredido. E às vezes estamos contra o nosso irmão. Só que quando nós praticamos, nós não percebemos. Percebemos quando o ato. Quando nós recebemos, não é que a gente percebe o que está acontecendo. E muitas vezes é tarde, né? Quantas vezes é tarde nessa existência para a gente reparar o mal feito? Às vezes nós não temos mais tempo nessa existência para reparar esse mal que causamos. Ou o mal que recebemos. Às vezes não dá tempo mais de reparar isso. E é por isso que Jesus nos fala no perdão, né? Saiba perdoar. Porque só a partir do momento que a perdoar é mal. De não revidar. No livro do Divaldo, ele diz o seguinte: Jesus recomendou que não se resistisse ao mal, equivalendo dizer que as questões inferiores, as forças negativas, aquelas que conspiram contra o bem e o progresso, são destituídas de ética, de nobreza, portanto, devendo ser evitadas por aqueles que se vinculam aos ideais de enobrecimento e de paz. Evitar o encontro corpo a corpo é um dever de prudência, considerando-se que o mal se utiliza de armas traiçoeiras, de recursos indignos, que o homem de bem não pode aplicar em condição de igualdade. Claro, porque o mal muitas vezes ele vai, como ele disse, utilizar de recursos que a pessoa de bem, aquele que já conseguiu assimilar alguma coisa da proposta do mestre, aquele que segue o evangelho, ele não vai conseguir de maneira nenhuma revidar o mal com o mal. Ele não vai conseguir fazer com que o seu irmão sofra aquilo que ele está sofrendo, mesmo porque ele já tem dentro de si as bases, as diretrizes do evangelho, as diretrizes do bem, ele já conseguiu um pouco de iluminação interior para que ele saiba que ele não vai conseguir usar as mesmas armas que usam contra ele. Então, nesse sentido, você tem que ter um pouco de prudência. Jesus também considera a prudência, né? Ele diz: sede mansos como cordeiros, mas prudentes como a serpente. Você tem que ser manso, mas prudente. Você não vai
Por exemplo, você sabendo que existe uma pessoa, vamos dar um exemplo, que não gosta de você, uma pessoa que te odeia, uma pessoa que quer fazer todo o mal contra você, você vai lá se expor. Você não vai. Você não vai ficar provocando essa pessoa, você não vai se expor completamente. Por quê? Porque você tem que ser prudente também. Como ele diz, o mal se utiliza de armas que o bem não vai se utilizar. Então nós temos que muitas vezes ser prudentes, sim. Eu até citei uma vez, novamente, a história do... Como pause, maltrato. Outro. Sim, mas com que armas nós devemos nos defender? Não com a mesma arma que o outro usou, mas outro, não, com a... Temos esse mal que nos fazem, às vezes de uma maneira um pouco exacerbada. Nós levamos isso elevamos a 10ª potência, a gente não então, nós qualquer um acredito, então eu tenho uma reação um pouco natural, já que nós viemos do reino animal e o reino animal temos tentando mudar bases dores. Esse respeito traz aí violência que nós trazemos dentro de nós, essa violência pequeno no bebê, ele reage às vezes com violência, situações desgastantes, que deixam irritado. Quantas vezes a gente não vê um bebê irritado? Mas porque nós trazemos qualquer, digamos assim, privilégio de um ou de outro. Todos nós somos assim, porque todos nós animal, nós trazemos ainda esses resquícios que nós precisamos apagar.
começar com coisas grandes, né? Pequenas, as mínimas agressões. Porque se a gente for parar para pensar, nós não toleramos agressões mínimas. Nós não toleramos as mínimas coisas que nós possamos fazer. E aonde começa não mal? É justamente encontramos pessoas que vão nos agredir. Quantos familiares não agridem os outros? Muito difícil que o Então, se calar também é não resistir.
Porque como ele diz aqui mais adiante, não resistir ao mal, despertando, aceitando-lhe as provocações perversas, precatando-se dos maus, constitui bênçãos de sabedoria, mesmo quando possa parecer evitar comigo porque você é um covarde. Ué, deixa ele achar o que ele quer. Você tem que saber pra você aquilo que você quer pra você, aquilo que você é. O outro, ele acha aquilo que ele quiser. Ele vai assumir a responsabilidade, como eu disse, dos atos dele. Você sabe o que é melhor pra você. Então, deixa ele achar o que ele achar o que ele quiser. Se ele achar que você é um covarde, que você é um idiota, que você sabe, está se julgando melhor do que ele, deixa ele achar o que ele quiser. Então é melhor assim para todos, né? Aí mais adiante, o Divaldo coloca assim: o mal procede da ignorância das leis de Deus, e os maus, as vítimas de preferência pelo recusar dominação libertador. Então, que o mal procede da ignorância das leis de Deus, claro. Porque as pessoas que Deus, e eles são muito mais responsáveis do que aqueles que não conhecem. Porque os que conhecem a lei de Deus e mesmo assim praticam o mal, leis, eles são mais responsáveis ainda pelos seus atos do que aqueles ignorantes das leis de Deus. Porque os ignorantes, eles não conhecem as leis, eles vão eles o mal para ele pessoas mais ignorantes conhecem as leis de Deus. Aqueles que conhecem podem até praticá-la, mas a sua consciência vai cobrar depois, vai cobrar muito, e a responsabilidade é maior. Agora, esses que não conhecem, muitas vezes a consciência nem cobra, porque eles não conhecem nada da lei. Vão ser cobrados? Serão. Eles ainda têm que seguir a lei de Deus. Quer que um dia terão que seguir esse caminho. Cansa. Porque o mal, na verdade, você todos atender.
uma encarnação ele adquiriu uma conquista de que não, nessa encarnação vamos seguir, rouba, ele já uma conquista, se cansa, o espírito cansa, ele vai caminhar. Ele todo viram ainda caminhar um pouco, não conhecer as leis de Deus, e muitas vezes tem essas atitudes. De julgar. Às vezes não adianta assistindo. Ele sabe qual é o momento dele. Isso não quer dizer que a gente não deva ajudar os outros, nem tentar ajudar as pessoas que estão passando por situações e que muitas vezes, sabe, muitas econômico, e às vezes porque ele era enorme, assim, uma pessoa muito grande, e ele bebia muito, ele já tinha na cadeia. E é engraçado que depois que ele saiu da cadeia, ele era outra pessoa. Ele mudou completamente. Ele passou a ser uma pessoa assim, na cadeia ele entrou em contato com a religião. Eu não me lembro na época que religião que era, mas seja ela qual for, praticou bem. Que traga uma transformação para a pessoa. E ele conseguiu se transformar. Ele saiu de lá uma pessoa completamente diferente. Ele era outra pessoa. Ele saiu de lá, ele praticava o bem. Ele aprendeu na cadeia a fazer uns chás lá. Ele fazia chás para as pessoas. As pessoas o procuravam ele ouvia o problema das pessoas. Ele tentava ajudar na medida do possível. Ele mudou completamente. Então, por quê? Porque ele recebeu ajuda. Muitas vezes o espírito ele precisa de uma ajudazinha de alguém, uma mão, né? Alguém que lhe deu uma mão ali, que consiga se reerguer, para que ele consiga sair do buraco. Mas ele já traz aquilo dentro de si. Falta só um empurrãozinho, né? Mas alguns casos não. Alguns casos, por mais que você faça, você vai perceber que não adianta. E aí é deixar nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que faz, né? E uma hora a pessoa vai continuar o seu caminho, quer queira, quer não, ela vai ter que continuar, né? Mas, falando em mal, existe também um mal muito grande, que às vezes a gente se esquece dele, né? É o mal que trazemos dentro de nós mesmos. É o mal que nós... Não é o mal outro para... orgulho, e esse mal a gente tem que combater de uma maneira bastante ferrenha, né? Porque quando nós conseguimos eliminar dentro
maneira diferente. Nós vamos conseguir perdoar, porque nós ainda não conseguimos perdoar só o orgulho da nossa consciência, porque nós sempre o outro não, nós estamos certos e o outro não. E às vezes não é nem uma questão de estar certo ou estar errado, né? Às vezes não importa. E nós damos tanto valor a isso, né? Então isso é muito arrogante. A gente conhece tão pouco da vida e de tudo, né? Para a gente achar que cada um vê o mundo de acordo com seus olhos. Nós temos que respeitar o direito do outro, né? Agora, nós temos que combater, sim, dentro de nós, todo esse mal que nós trazemos dentro de nós, da arrogância, do orgulho, da prepotência. Em que nós ele diz aqui, o Divaldo diz que há muitos males internos que aguardam a tua valiosa consciência. À medida que se toma conhecimento das suas concessões, alteram-se as paisagens interiores que se irisam de mirífica luz. Estão sendo conquistados. Claro, porque à medida em que o Evangelho, assimilando a palavra de Deus divinas, você vai se iluminando interiormente e sendo capaz de combater isso. Seu irmão, né? Não para comer, não para. Não, ele pratica o mal simplesmente por prazer. Às vezes é por prazer mesmo que o ser humano pratica o mal. E tudo em função do quê? Dos desconhecimentos das leis, como ele conhece.
Todos tenham a Ele. Indo a pessoa somos nós e reprovar ficar mesmo. Fazer com que amanhã ou depois volte.
Bom, gente, agora é a nossa parte, né? É o lado de cá agora que fala, porque o lado de cá já fez a sua parte. Não é? Eugênia, bom dia. Queria fazer uma pergunta. Nos trabalhos de desobsessão, a gente vê muitos amigos, né? Podemos dizer assim, amigos, que vêm perseguindo pessoas, né? Os desencarnados que vêm perseguindo pessoas há muitos séculos. Né? Então, eu fico pensando assim, onde a lei do progresso se encaixa nesse, porque são séculos que ele vem perseguindo o outro. E nesses trabalhos ele é recebido com muito carinho, ele é orientado, mas mesmo assim ele ainda continua fazendo esses atos, né? Você poderia me esclarecer? Não, Ele ainda não conseguiu romper. Você mudar suas estruturas internas, tá? Agir mais de acordo com o bem, você está menos. Em que ele fala isso, em que uma moça era formação e Quero fazer uma pergunta. Por exemplo, você falou que a gente não deve reprimir as crianças, repreender nem nada. Quando meus filhos fazem isso, e eu vou falar alguma coisa, o que eles falam para mim? Não, mãe, a senhora já fez a sua obrigação, criou os seus. Isso é problema meu, não é seu. A senhora não tem nada com isso. A senhora devia ter criado os seus diferentes. Então, o que a gente fala? Não tem. Chama-se Fernanda. Você fala, eu sou mais velha, assim, acho que você. Não, você já viu, não é assim, às vezes? É falar e fala, não, isso é problema meu, não é seu. A senhora já criou os seus, os meus, eu sei o que eu faço. A senhora devia ter feito com os seus diferentes, que assim nós não íamos fazer isso. Pois é, mas aí você vai dizer para eles, não é porque talvez eu tenha cometido erros que você também tem que cometer. Isso eu já falei. Eu falei que no meu tempo eu era mais moça, mas eu quero ajudar para não acontecer isso. Ele fala, então eu tenho que passar também. Não, mas
mas pois é, né? Às vezes as pessoas acham isso, né? Ah, porque eu passei isso, porque eu fui assim. É que a gente tem mesmo essa tendência, né? De achar que nós temos que passar pela situação, né? Você fala com uma criança não pôr o dedo na tomada porque vai dar choque, não adianta você falar. Enquanto ela não colocar o dedo na tomada, ela levar o choque, ela não vai saber. Então, às vezes, a experiência que vai fazer com que, de fato, a pessoa saiba. Infelizmente, né, a experiência alheia, às vezes, não conta muito. Nós não damos muito ouvidos à experiência alheia, né? A nossa própria experiência é que vai fazer com que... Mas aí você entra naquela situação de que você vai aconselhar, você vai dizer, olha, não, mas não é porque eu pratiquei, que eu cometi um erro, ou que, sabe, hoje eu acho que não deveria ter feito dessa maneira, deveria ter feito de outra maneira, e estou tentando fazer você ver com que de outra maneira é melhor. Você tem que aceitar a paciência, né? O que você pode fazer? Nada. Ou só orar, né? Cada um ao seu tempo, né? Aí você vai tentar fazer a sua parte, claro, mas não dá para mudar o outro. Yeah.